eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula de artes para os 7º anos pela EducaPE. O tema da aula de hoje é a dramaticidade melódica no teatro e no cinema, a presença dos musicais. Vamos lá? O musical o que é? Expressão artística que abrange o teatro, o cinema e a televisão. Então a gente pode assistir um musical no teatro, teatro musical, ou assistir no cinema, vendo os filmes que são musicais, e até na televisão, que existe algumas séries musicais, como Glee, High School Musical, ou então tem algumas séries também que não são musicais, mas em um ou outro episódio eles usam aquele episódio como um musical. Já vi algumas séries que não são no gênero musical, mas que 2 episódios, eles usam como aquele episódio como um estilo musical. E aí a gente vê nessa imagem, que a gente vai falar mais à frente, são 2 clássicos do cinema que a gente vai ver mais à frente. Será que vocês sabem que musicais são esses da imagem? Mais à frente vocês vão descobrir. A base de sua estrutura cênica é uma narrativa apoiada em composições musicais, que podem acompanhar o diálogo, ser o próprio diálogo e ou integrar os números coreográficos do espetáculo. Então, às vezes, ele está lá só como composição do diálogo, o diálogo que aconteceu, então é como um acompanhante do diálogo, ou então a cena, o próprio diálogo é a música, os artistas, os personagens cantando de forma dialogada. Teve até um musical clássico de Hollywood que era No Tempo das Brilhantinas, Grease, que algumas cenas os personagens centrais, os protagonistas, eles cantavam e eram forma de diálogo. Então, assim, a cena às vezes se resolvia naquela música. Então, e às vezes eles podem também integrar coreografias do espetáculo. Então, assim, a música também vai ter dança, que a princípio a dança não tinha tanto espaço nos musicais, mas a gente vai ver daqui a pouco, mas com o passar do tempo realmente ganhou também tanto espaço quanto o canto. Os musicais apresentados no teatro são acompanhados por uma banda de música, orquestra ou efeitos sonoros que servem de suporte para o espetáculo. Então, assim, é ao vivo, tá, gente? Não é playback, não. Então, o artista do musical, hoje, principalmente hoje, ele canta, ele tem o estilo de musical. Muitas vezes não é o mesmo canto, assim, popular, aquele canto do cantor que vai fazer show, tudinho. Às vezes o canto do musical, ele tem uma pegada mais lírica, às vezes é diferente, Você percebe o canto do musical pro canto popular, normal, assim, de música, Então ele vai cantar ao vivo e muitas vezes vai dançar ao vivo. Veja, não é fácil, Então muitas vezes você cantar e dançar ao mesmo tempo no personagem. Então, assim, aí vai ter uma música, uma banda que às vezes acompanha o espetáculo, ou uma orquestra, ou efeitos sonoros, Às vezes eles já têm aquela melodia gravada e coloca no espetáculo para os personagens cantarem ao vivo. Aí a gente vai ver agora um pouquinho da origem do musical. Não se sabe precisar a data exata de quando os musicais começaram, Que tem várias versões, são várias teorias. Ninguém sabe exatamente, vamos dizer assim, esse é o marco inicial do musical. Não tem. Então foram coisas que foram surgindo aos poucos. Mas na Grécia Antiga, existia peças com canções realizadas em homenagem aos deuses, e em Roma também, as comédias incluíam canções e coreografias. Então, assim, já na Grécia Antiga, porque a gente sabe que no teatro grego tinha a tragédia e a comédia, eram grandes espetáculos. Então, assim, em algumas peças que eram realizadas para homenagear os deuses, então, assim, eles utilizavam canções. Então, que pode também ser considerado como o comecinho do musical. E também algumas peças na Roma, algumas comédias principalmente, que eles utilizavam canções e danças. Aí, em Louisville, Kentucky, em 1828, o ator Thomas D. Rice, que vocês veem na imagem aí, é ele, Thomas D. Rice, foi indicado para interpretar um trabalhador negro no campo.
Ele observou, né, quando ele viu um velho negro cantando e dançando ao lado do teatro. Então isso chamou bastante a atenção dele. O que acontece? Os Estados Unidos, né, mais ou menos no século XIX, é que eles começaram a ter espetáculos de teatro. Não necessariamente começou os musicais, não. Né? Então, assim, eles não tinham aquela ideia assim, não, fazer grandes espetáculos, os espetáculos têm que ser de qualidade. O grande interesse deles era bilheteria. Né? Então, assim, e eles importavam muito artistas, atores, a dramaturgia da Inglaterra. Então, muitos atores vieram da Inglaterra, muitos textos eles buscaram de peças já da Inglaterra para se apresentar nos Estados Unidos. Foi aí que surgiu também o show business, né? Porque eles começaram a ver que o entretenimento dava dinheiro. Então, para o teatro americano, então assim, né, eles eram uma fonte também de renda e também surgiu, né, no teatro americano, mais ou menos no século XIX, né, a ideia do star, da estrela, né? Então, um ator estrela. Então, e nesse meu processo, né, Thomas D. Rice, ele foi, porque era outra característica que infelizmente tinha na época, né, de atores brancos fazer personagens negros, então eles se pintavam, né, de negro para apresentar, muitas vezes para fazer paródias da vida dos negros. Uma coisa que a gente sabe hoje que não é legal, que não é, né, certo. Então, mas aí ele viu, né, esse velho negro cantando e dançando ao lado do teatro e ficou impressionado, né? Chamou a atenção. Aí o que ele fez, né? Então, ele ficou tão tomado pela atuação, né? Pela forma como o velho cantava e dançava, que ele acabou incorporando, né, a seu papel, né, a sua bem-sucedida interpretação da canção Jumping Jim Crow. Então ele pegou aquele personagem que ele viu, aquele senhor que ele viu, então incorporou para o personagem dele, né? Então ele criou, né, o seu papel inspirado quando ele viu o velho dançando e cantando. Então ele interpretou a canção Jumping Jim Crow, né, com o rosto pintado de preto. Aí nasceu o que é chamado Minstrel Show, que era já uma espécie de musical, né, nos Estados Unidos. Então, e esse espetáculo dele fez muito sucesso, certo, gente? Então a apresentação fez tanto sucesso, como falei, que em 1843, um novo competidor no show business, o Virginia Minstrel Show, fez sua estreia no Bovary Amphitheatre de Nova York. Então, essa imagem que vocês estão vendo justamente é do Teatro de Nova York. Então, foi o palco de grandes espetáculos chamado o Minstrel Show, que é o comecinho do musical, né, lá nos Estados Unidos. O programa consistia em uma mistura sentimental de baladas, né, dava baladas sentimentais, números musicais e diálogos curtos, né? A música era fornecida por banjos, violinos, castanholas e pandeiros. Né? Então ele misturava, né, melodias, né, umas baladinhas sentimental, né, com os diálogos curtos, né, e números musicais. Justamente era esse o Minstrel Show. Aí o que acontecia? Atores brancos começou, né, com Thomas D. Rice, né, quando ele viu, então fez sucesso. E às vezes o que faz sucesso, as pessoas copiam, né, entram na onda. Então, o que aconteceu? Atores brancos, né, pintavam o rosto de preto para divertir a plateia, né? Eles faziam paródia da vida dos negros, que se tornaria uma tradição difícil de destruir. Foi uma tradição difícil, né? Porque a gente sabe hoje que não se deve rir, né, às vezes da dor do outro. A gente tem essa consciência hoje, mas lá eles não tinham. Então, em muitos artigos hoje, a gente até falam assim do racismo que se existia, né? A gente sabe que o histórico dos Estados Unidos foi grande em relação ao racismo, né, até mais ou menos os dias atuais. Então, e nesse período era muito forte. Então, você até vê nessa imagem, né, o ator branco, né, e ele pintado, né, para parodiar a vida do negro. Então, foi infelizmente, fez muito sucesso, né, esse tipo de espetáculo na época, e foi difícil de parar com essa tradição, mas hoje, graças a Deus, não tem mais, né? A gente vê que hoje, não, cada um faz o seu papel e hoje cada um já tem uma consciência melhor, né, do outro. A primeira obra que se aproxima do teatro musical moderno, isso aí já foi um minstrel que a gente viu passado, né, que era já um precursorzinho do teatro musical, e o primeiro teatro musical moderno é datado de 1728,
a Ópera do Mendigo, de John Gay, né, que tem uma imagem do cartaz aí que vocês veem, né, a Ópera do Mendigo. Aí os musicais que são apresentados nos teatros, nos cinemas e na televisão foram influenciados pela comédia musical surgida na Inglaterra no final do século XIX. Como eu falei para vocês, né, o teatro americano ele se inspirava muito no teatro inglês, então e acabava importando também, né, trazendo atores ingleses, né, os dramaturgos, diretores, para trabalhar nos Estados Unidos. Isso a gente depois viu que não ficou apenas, né, no teatro, não. O próprio cinema, ele trouxe, né, muitos atores europeus, né, muitos produtores até dizem a técnica utilizada de interpretação do cinema americano já é de um polonês, né, Stanislavski, né, que tinha né, suas teorias de interpretação que eles importaram e trouxeram para lá. Então, tanto o teatro como o cinema americano, ele, né, se inspirou muito, né, nos artistas europeus, principalmente da Inglaterra, né, principalmente a dramaturgia inglesa, da literatura clássica. Os primeiros grandes espetáculos do gênero foi Showboat, né, de 1927, como vocês veem aí na foto, o cartaz, né, Showboat, música de Jerome David Kern e libreto de Oscar Hammerstein, né. Depois que foi um grande sucesso, Showboat, que também fizeram até uma versão no cinema, mais tarde, né, teve outros clássicos como Oklahoma, né, de 1943, My Fair Lady, que foi em 1956, West Side Story, que também é considerado um clássico, 1957, Hello Dolly, 1964 e grandes outros, né? Então, assim, como eu falei para vocês, quando uma coisa faz sucesso, então a tendência é que surjam outras, né, parecidas. Então, começou com o Showboat, né, o teatro moderno, o grande espetáculo, né, do gênero, e foi seguido por outros, como a gente falou agora. Inicialmente, na comédia musical, a dança não tinha muito espaço, mas com o desenvolvimento de novas habilidades técnicas dos atores dançarinos, cantores, e com a necessidade de se produzir mega produções, surgiu o jazz dance. O jazz era só um estilo musical, né? Mas aí surgiu a dança jazz, né? Muitas pessoas dançam jazz, porque assim, começou-se, né, a fazer o teatro musical moderno, e aquilo ali você viu, como eu falei para vocês anteriormente, né, os Estados Unidos ainda tinha a história do show business, né, o negócio com entretenimento, e quando ele viu que estava dando lucro, então eles tiveram a necessidade de ir melhorando as suas produções. Então começou a ser aquela, se antes eles não tinham davam muita importância à qualidade, eles começaram a dar uma importância maior à qualidade. Então, como foram surgindo as megas produções, então surgiu a necessidade, né, de especialização. Então a dança ela também ganhou bastante espaço nisso. Além dos cantores, né, dos atores serem cantores maravilhosos, né, eles terem que cantar bem, então eles tiveram que também aprender a dançar. Então, hoje, se você for assistir um espetáculo musical, você vai ver o artista lá, o ator, ele vai cantar bem e vai dançar bem. E não é fácil, tá? Dançar e cantar ao mesmo tempo. Então, precisa-se de um estudo, precisa de uma técnica bastante apurada. Então, eles, né, treinam bastante para isso. Então, não é uma coisa fácil, não é feito por qualquer um. Então, aí surgiu o jazz dance, que a pessoa pode dançar apenas o jazz, mas também que é incorporado nos grandes musicais. Uma das principais características dos musicais americanos é fazer releituras de clássicos da literatura, né? Dessa forma, surgiram clássicos inspirados nas obras de Shakespeare, né? E Shakespeare, minha gente, ele foi um dramaturgo, né? Mas a obra dele vai inspira até hoje muitas obras de arte, né? Muitas expressões artísticas vão ser inspiradas em obras de Shakespeare. Aí nesse caso, como falando, como Kiss Me Kate, foi inspirado na Megera Domada. Megera Domada, para quem não conhece, é aquela velha história, né, da menina que queria namorar, tinha um namoradinho, pediu autorização para o pai, mas o pai não autorizou, só autorizava que a filha mais nova namorasse quando a mais velha, a Megera, arranjasse um namorado. Então o que ela fez? Ela começou assim, então ela fez artimanhas, contratou
alguém para se apaixonar pela irmã mais velha, para que a irmã mais velha conseguisse namorado, para que ela pudesse, enfim, ter autorização para namorar o namorado dela, né? Então, essa é a história de Uma Jornada Amada, que já virou filme e enfim, também espetáculos de teatro, né? No caso, aí, Kiss Me Kate. E também West Side Story, né? Que é a imagem que vocês estão vendo, é uma cena de West Side Story, que foi inspirada em Romeu e Julieta, outro clássico de Shakespeare, que todo mundo já sabe, o casal de namorados, que os pais eram rivais, né? Que eles se apaixonaram, mas que as famílias eram rivais, enfim, eles quiseram enfrentar, né? É uma tragédia de Shakespeare, né? Que todo mundo já sabe o final, enfim, que já inspirou filmes, teatros, novelas, enfim, né? Até Romeu e Julieta é nome de prato de comida, de sobremesa, né? Tem a sobremesa Romeu e Julieta. Então, assim, para você ver o tamanho, a proporção que ela tem, né? O poder que ela tem. Teatro musical no Brasil. O musical chegou ao Brasil no fim do século XIX, com o teatro de revista, né, que era um teatro que é bem característico nosso, do Brasil. A primeira adaptação de uma peça da Broadway foi Minha Querida Lady, né? Então o Brasil adaptou essa peça da Broadway, Minha Querida Lady, que é My Fair Lady, com a maravilhosa Bibi Ferreira e Paulo Autran, que foram dois grandes nomes do teatro brasileiro, né? Bibi Ferreira, né, que morreu não faz tanto tempo, ela praticamente cantou, né, que ela também era filha de atores, né, Procopio Ferreira, que foi um grande nome do teatro brasileiro, né, era o pai dela. Enfim, ela cantou basicamente até os seus 90 anos, ela tinha uma voz boa, porque ela sempre cuidava, então foi uma grande atriz e cantora brasileira, do teatro brasileiro. No final da década de 1960, tivemos também adaptações de grandes espetáculos, como Jesus Cristo Superstar, né, que era Jesus Christ Superstar, que era também uma versão, né, dos Estados Unidos, Rock Horror Show, e também produções nacionais, como Roda Viva e Ópera do Malandro, né? A imagem que vocês veem é de Ópera do Malandro, do grande Chico Buarque, né? Muita gente conhece Chico Buarque como cantor e compositor, mas ele é escritor, ele é dramaturgo, ele faz muito, né, pela arte no Brasil. Cinema. Então, agora a gente vai poder estudar um pouquinho o cinema, né, do musical no cinema. O musical no cinema demorou mais um pouquinho, começou junto com o teatro. Até porque, em aulas passadas a gente já estudou, né, que o cinema a princípio ele era mudo. Então, teve-se um processo para chegar ter o filme sonoro, né? Então, assim, porque não tinha recursos ainda, né, tecnológicos para proporcionar o som no cinema, né? Os primeiros filmes eram mudos, né? O som que se fazia às vezes era ao vivo lá, né? Uma pianista estava na sala do cinema ou uma orquestra para dar o tom, né, ao filme. Então, quando o cinema começou a ser sonoro, aí também começou a surgir os musicais no cinema. Então, a primeira película considerada filme musical ou filme sonoro foi O Cantor de Jazz, The Jazz Singer, de 1927, como vocês veem um cartaz aí nessa foto, certo? Em 1930, os Estados Unidos passavam por uma crise econômica e nesse momento surgiram como o Picolino, Top Hat, em 1935, e Vamos Dançar, Shall We Dance, 1973, estrelados por Fred Astaire e Ginger Rogers, grandes nomes, né, do cinema musical dos Estados Unidos. Né? Eles serviram como um bom entretenimento para o público. Já que eles estavam passando por uma crise, né, então o público às vezes precisava de um acalanto, de alguma coisa assim para também, né, esquecer um pouquinho os problemas. Então esses filmes surgiram também, né, num bom momento para o público, serviram de entretenimento, né, de vamos esquecer um pouquinho nossos problemas e se divertir um pouquinho. Tá? Então Fred Astaire foi um grande nome do cinema, também Ginger Rogers, certo? Também, agora esse clássico, quem não assistiu tem que assistir, viu? Em 1939, estreava O Mágico de Oz, The Wizard of Oz, né? Considerado um dos 10 melhores filmes dos últimos 100 anos, né? Pelo American Film Institute. Né? Então, assim, e também até os Trapalhões, que não é muito da época de vocês, mas os pais de vocês e os avós conhecem os Trapalhões, né? Didi, todo mundo já ouviu falar, Renato Aragão. Então, eles também fizeram a versão do Mágico de Oz, né? Era o Mágico de Oroz. Mas justamente é isso, Dorothy, né? A menina central, né? Nessa peregrinação com o leão, que não tinha muita coragem, ele queria ter coragem.
o Homem de Lata, que queria ter um coração, né? O Espantalho, que queria virar humano. Então, assim, é um grande filme, né? Então, e é considerado um dos melhores filmes, né, dos últimos tempos, certo? Aí, na Era de Ouro dos musicais, são lançados Cantando na Chuva. Não sei se vocês lembram aquela imagem que eu usei no início da aula, né? Falei, será que vocês sabem? Então, e o Cantando na Chuva tem uma cena clássica que qualquer um pode ver assim na internet, fácil, né? Que ele sapateia, né? Gene Kelly, né? Que é o grande nome do filme. Ele sapateia cantando e dançando na chuva. Então, é uma cena maravilhosa. Quem não assistiu, vale a pena conferir. Né? Então, assim, é considerada a Era de Ouro, né? Cantando na Chuva, Singing in the Rain, né? Que é até a música que ele canta, I'm Singing in the Rain, certo? Em 1952, estrelado por Gene Kelly. E Os Homens Preferem as Loiras, Gentlemen Prefer Blondes, em 1953, pela maravilhosa Mary Monroe, que também foi um grande nome do cinema americano, né? Infelizmente, ela morreu cedo, aos 36 anos, vítima de uma overdose acidental de calmante com álcool. Então, enfim, foi uma grande perda para os Estados Unidos, porque ela fez vários filmes, não só musicais, mas são filmes clássicos que também vale a pena conferir depois. Em 1979, é lançado o filme Contra a Guerra do Vietnã, Hair, que também é um grande nome, certo? 1979, certo? Do cinema, que também é espetáculo de teatro também. Hair também existe um musical no teatro e no cinema, certo? Também tem The Rock Horror Show, de 75. Foi o filme que passou o maior tempo em cartaz, falava sobre a sexualidade e liberdade sexual. Então, e preciso frisar, ele ficou muito tempo em cartaz, mas era em um horário alternativo nos cinemas de Hollywood, de Nova York, certo? Então era passado tipo meia-noite, não era uma coisa que era um filme que você podia ver qualquer horário, não. Então, não era todo mundo que podia assistir, né? Tinha que ser maior de idade e ele ficava em cartaz à meia-noite, certo? Peças que viraram filmes. Então, O Rei e Eu, The King and I, 56. Em Busca de um Sonho, Gypsy, que eram peças de teatros que viraram filmes musicais, né? 62. A Noviça Rebelde, The Sound of the Music. Lembram aquela imagem que eu mostrei também junto com Gene Kelly, que era Cantando na Chuva? Essa é a Noviça Rebelde, que até virou um meme, né? Muita gente conhece já essa imagem, vários memes, mas é uma cena do filme A Noviça Rebelde. Amor Sublime Amor, West Side Story. Vocês lembram que eu falei pra vocês a West Side Story, que foi influenciada no Romeu e Julieta de Shakespeare, essa peça, virou filme, e no filme é Amor Sublime Amor. Também tem Oliver, que ganhou o melhor filme, ganhou o Oscar de melhor filme, né, em 1968. Aí tem as reinvenções, né, dos musicais. O cinema se adaptou ao público sem perder a sua origem, lançando inovações, né. Aí vocês veem nessa imagem Hamilton, que é bem recente, né, que é um musical, um teatro musical, né, que fala de Hamilton, que foi um grande nome político dos Estados Unidos. Então, é considerado tipo um musical histórico. Aí tem Moulin Rouge, né, que é Amor em Vermelho, que foi traduzido em português como Amor em Vermelho, que utiliza músicas pop contemporâneas, como Roxanne, The Police, e Material Girl, de Madonna, né, e ambientados na França do século XIX. Então, eles misturavam o ambiente, né, século XIX, mas com músicas pop contemporânea que todo mundo conhecia, né? Fora a música, o clipe de lançamento do filme que fez o maior sucesso com cantoras como Pink, Christina Aguilera, entre outras. E também temos Mamma Mia, que é recente, que tem o 1 e o 2. Esse é o cartaz do 1, que é baseado em canções da banda sueca ABBA, certo? Então, minha gente, hoje estudamos um pouquinho sobre o musical, né? Tanto no teatro como no cinema. Quem ficar curioso, é só pesquisar um pouquinho, ver aquele filme, eita, a professora falou desse filme, eu gostaria de ver, procurar ver, que vale muito a pena. Até a próxima!